Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14. O texto bíblico de hoje remete à gravidez miraculosa de Sara, que provocou risos e uma gentil repreensão por parte de Deus. Uma frase semelhante foi dita pelo anjo a Maria, novamente num contexto de gestações impossíveis, a dela por ser virgem e a de Isabel por ser idosa. Isso está em Lucas capítulo 1, verso 37. A teologia chama esses atos de onipotência divina. Mas o que significa chamar Deus de onipotente? Muitos pensam, equivocadamente, que ser onipotente significa que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. Sendo assim, alguns ateus desafiam o pensamento cristão questionando com ironia: poderia Deus criar uma pedra que nem mesmo ele pudesse carregar? Os filósofos chamam isso de paradoxo da onipotência. A pergunta é capciosa. Se Deus puder criar tal pedra, deixará de ser onipotente, pois haverá algo que efetivamente ele não poderá fazer. E se não puder criá-la, novamente deixa de ser onipotente, pois existe algo que ele não pode realizar. E então, como resolver esse dilema? De fato, as Escrituras dizem em várias passagens que Deus é todo-poderoso, mas note que a mesma Bíblia que faz essa afirmação nos dá uma lista de coisas que Deus simplesmente não pode fazer. Quer exemplos? Então vamos lá. Deus não pode mentir. Tito 1, verso 2. Deus não pode quebrar uma promessa. Hebreus 6, 17. Deus não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, verso 13. Deus não pode macular o seu próprio nome, nem dar a sua glória para outrem. Isaías 48, verso 11. O Senhor também não pode duelar com o seu caráter. Malaquias 3, verso 6. Nem ser tentado pelo mal. Tiago 1, verso 13. Assim entendemos que onipotência não é sinônimo de vale tudo. Se fosse, então estaríamos dizendo que Deus seria capaz de existir e não existir ao mesmo tempo, significando que tanto o ateísmo quanto a fé estariam certos. Um Deus que criasse a terceira margem de um rio ou estabelecesse a quadratura de um círculo não seria um Deus onipotente, seria um Deus ilógico. Deus é capaz de fazer qualquer coisa que esteja de acordo com a sua natureza e seu caráter. Mas ele é, antes de tudo, essencialmente coerente consigo mesmo. É por essa coerência e pelo amor que ele tem por nós que Deus preferiu arcar com as consequências da queda humana, quando poderia, quem sabe, dar um jeitinho onipotente, criando outro casal ou fingindo que essa realidade histórica nunca existiu. Mas ele ama você, e isto é algo que jamais poderá ser mudado. Vamos orar a Deus? Amado Senhor, neste momento louvamos o Teu nome, porque Tu és digno de adoração. Tu és o Criador, o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama e enviou o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Pai, agora a viver à sombra de Ti, como diz o Salmo 91, à sombra do Onipotente. Que possamos vislumbrar pela fé a vitória que o Senhor nos prometeu, porque o Senhor não pode ser derrotado. O Senhor está acima de tudo e de todos, e apesar de toda a Tua grandeza, o Senhor nos ama e habita em nosso coração. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Obrigado por Tua condescendência em se tornar um de nós na pessoa de Cristo Jesus, o Teu Filho, a segunda pessoa da Trindade, aquele que demonstrou o amor do Pai, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Fica conosco, por amor do Teu nome. Amém, Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso esteja com você hoje.